Olá, de volta para mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política no consórcio de mídias Portal Meon e T7 News. E hoje eu recebo a visita do vice-prefeito da cidade de Caçapava, é pré-candidato a prefeito da cidade, Paulo Eugênio. Também vou aproveitar e conversar com o pré-candidato a vice em Caçapava, que é o Alexandre Rax. O Rax é empresário e está aqui, ele vai participar com a gente daqui a pouquinho. Paulo Eugênio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Meon e ao T7 News. Obrigado, Reinaldo, mais uma vez aqui, pela oportunidade de estar conversando aqui no cenário político de Caçapava, né? Os caminhos da política, para a gente conversar e falar um pouquinho desse cenário de Caçapava. Você já vem aí na política desde o começo dos anos 90, mais ou menos? Isso, eu já tenho uma trajetória, né, política na cidade, comecei como assessor dos prefeitos, passei como assessor de vereador, fui vereador, trabalhei no executivo, fui diretor na Secretaria de Obras, tive também um tempo em São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde eu fui coordenador regional da região do Vale do Paraíba. Eu trabalhei em 39 cidades, onde eu visitava as prefeituras, câmaras municipais, fazendo a interlocução que tem entre os municípios e o governo do estado e a Assembleia Legislativa. E a gente tem essa caminhada, né? E a última foi de vice-prefeito, que eu me coloquei, e agora eu estou como pré-candidato a prefeito de Caçapava. Bom, um dos assuntos, ô Paulo, que eu acredito, né, que seja o assunto do momento em Caçapava e que pode ser pauta durante a campanha eleitoral, é a questão recente. Inclusive eu conversei com o presidente da Câmara, né, o Vitor Tadeu, doutor Vitor, sobre a questão de pagamentos de salários e 13º e férias por parte da prefeitura a agentes políticos, né, no caso a prefeita, vice-prefeito, outros assessores, né, que são nomeados. E, inclusive, Paulo Eugênio foi um que acabou recebendo esses benefícios, né? Queria saber de você como é que ficou essa situação, em que pé está isso daí, como você recebeu essa informação? Eu acabei recebendo essas informações através do Legislativo, uma denúncia deles, né, desse erro. Eu, como vice-prefeito, né, eu não sou ordenador de despesa, então eu não tinha conhecimento de muitas decisões que aconteciam dentro da prefeitura. Eu transitava entre as secretarias, atendimento ao público e atendendo mais as demandas operacionais, entendeu, da cidade. E isso aí ficava mais por conta mesmo do nosso jurídico e da prefeita, que é a ordenadora de despesa. E daí, quando eu tomei conhecimento disso, eu fui consultar os meus advogados. E que acabou levantando mesmo que tinha um erro na situação. Então, eu não posso, entendeu, concordar, entendeu, com uma coisa que não é certo. Então, o que o Paulo, entendeu, vice-prefeito fez? Porque eu acabei recebendo esses salários indevidos. Inclusive, teve até o 13º e férias que não está nem previsto em lei. Isso aí que é o pior ainda, entendeu? Que não está previsto em lei. Agora, da denúncia do aumento, é uma regulamentação que tem que ser feita em cima de uma lei que já existe e ser encaminhada para o Legislativo e o Legislativo aprovar esse aumento. Não a prefeita passar esse aumento direto aos agentes políticos. E isso aconteceu, essa descoberta, exatamente porque o vereador, presidente da Câmara, Vitor, foi analisar a situação para preparar um aumento para a próxima gestão, né? Isso, para o próximo mandato. E aí ele viu o erro. Exatamente. Está na última gestão, né? No último ano, e o vereador é obrigado a colocar essa lei de aumento, tanto, né, dos agentes que são vereadores, prefeito, vice-prefeito e os secretários. E foi aonde que ele identificou que esse aumento vinha sido dado, né, a cada ano, esse gatilho, que não poderia, né, ser dado a não ser através de uma lei. Aí a Câmara que teria que aprovar. Ela que teria que aprovar. É a própria Câmara que sugere isso, né? Porque a Câmara é que faz essa lei, ela aprova e aí aplica. E ela que aplica até a porcentagem, né? Que vai ser. O vereador dado. Vitor falou que acho que não daria nem aumento para o próximo mandato. Foi o que ele falou, nem aumento teria. Isso, ele ia manter, porque existe até uma
uma polêmica, né, que entre a população de quanto que o vereador ganha, assessoria, e o pessoal acha que o que está hoje já é um valor, entendeu? É significante e até, vamos dizer, um valor assim pelo trabalho hoje de uma cidade do porte de Caçapava. O valor é justo. É hoje, justo, é hoje. É justo. Não precisa do aumento. Exatamente. Agora, como está a situação, Paulo? Aí, poxa, você acabou recebendo, consultou os seus advogados, né? Como é que fica a situação agora? Em relação à prefeita, por exemplo, ela pode ser penalizada, entra na justiça ou não, até para as pessoas entenderem como fica o jogo a partir de agora. Sim, o Paulo Eugênio, vice-prefeito, né, que é aquela figura que está ali só para assumir no caso da prefeita ter um afastamento, alguma coisa, ou até do próprio serviço do dia a dia do vice-atuante que eu fui. Eu não tinha conhecimento. E quando tomei esse conhecimento, eu fiz na hora, com meus advogados, um requerimento pedindo para suspender, entendeu? Qualquer tipo de aumento e pagamentos, entendeu? Que não está previsto em lei. Eu não acho certo, eu não vou querer para mim. E vou aguardar, entendeu? O resultado é que foi encaminhado isso para o Tribunal de Contas, Ministério Público, e a próprio Legislativo está acompanhando isso, que são os órgãos técnicos, né, responsáveis para verificar a legalidade desse ato. E eu vou esperar o que eles vão responder, né, até no caso de devolução desse dinheiro. Então você está aguardando essa decisão. Eu estou aguardando essa decisão, mas eu, né, como Paulo vice-prefeito, eu já pedi para suspender qualquer tipo, entendeu, de aumento que foi dado e fico no aguardo dessa decisão judicial. E a expectativa política da cidade, talvez de um afastamento da prefeita para essa investigação, averiguação ou não, ou isso não há possibilidade? Qual é o seu entendimento sobre isso? Os advogados falaram alguma coisa? Os advogados, eles acham assim, né, que um papel do Ministério Público de fiscalizar e tanto o Tribunal de Contas de apontar é que vai dizer ali, na realidade, o que vai acontecer, tá, entendeu? O tipo de, vamos dizer, a gravidade do ato cometido. Então, eu acredito que pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Tanto afastamento, como também, entendeu, ela ser mantida no cargo. Tá. Então, só para deixar claro, esse aumento deveria ser feito pela Câmara, a partir de uma lei, e acho que é de 4 em 4 anos, né? Porque toda vez que vai vir um novo mandato é que a Câmara faz essa avaliação. Exatamente, né? De 4 em 4 anos, e não como foi feito, entendeu? Que os aumentos vinham para o servidor público e foi dado também aos agentes políticos, no caso, né, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Tá. E o Paulo, só para as pessoas também entenderem um pouco mais, né? O Paulo está no MDB, né? Sou MDB hoje. E o Paulo, vamos dizer que rompeu com a prefeita, né? Porque você hoje é vice-prefeito, mas você não está diretamente ainda com a administração. Como é que está essa situação? Exatamente. O Paulo, o vice-atuante, né? Que chegava na prefeitura às 7, 7h30, saía às 6, trabalhava 12 horas por dia, não estou mais. Inclusive, um dos motivos que me levou a ter esse rompimento com a prefeita foi esses atos dela, entendeu? Isso aí que desse aumento foi a gota d'água. E também a maneira de gestão, entendeu? De trazer pessoas de fora, trazer pessoas, entendeu? Com ideias diferentes, que não conhecem a nossa cidade. E eu fui sendo podado, eu fui sendo impedido de trabalhar. O que adiantava eu estar na prefeitura, recebendo a população, vendo as demandas, na hora que eu encaminhava para a secretaria, os meus pedidos não eram atendidos do vice-prefeito. Então não fazia sentido mais eu ficar participando de um governo no qual não era atendido. Mas lá no começo da gestão tinha esse atendimento. Você saía, tinha as demandas, conversava muito com a população, era atendido. A partir de um certo momento, deixou de ser atendido? Sim, a partir do momento que chegou pessoas que não são de Caçapava, que veio de São Paulo,
que começou a participar do governo diretamente com ela e tomando decisões, e que fui sendo colocado de lado. Tanto é que hoje eu faço um trabalho mais de fiscalização mesmo do que foi prometido, né? Do que de programas que teve durante o mandato, onde eu tive participação direta nisso, até de muitas emendas, de muito programa dos estados, que eu ia para São Paulo atrás, porque tudo tem que ter um projeto, né? Não adianta nada o dinheiro estar lá, mas você não saber ir buscar esse dinheiro. Então você tem que montar um projeto e esse projeto ser aprovado para o dinheiro vir e acontecer, entendeu? As coisas que tem que acontecer na cidade. Então, muita coisa que está sendo feita ou foi feita na cidade tem a tua participação também. Com certeza. Foi 3 anos ali trabalhando, indo para São Paulo, governo do estado, Assembleia Legislativa, até em Brasília. Sim. Eu tenho recursos ali de emendas de deputados, entendeu? Que foi tudo pela minha mão. Muitas obras que foi entregue, entendeu? Que hoje o meu nome nem consta mais nas placas de inauguração, entendeu? Excluir o vice-prefeito. Não tem vice-prefeito. Não tem nas placas, entendeu? Foi recurso que veio pela minha mão. Se pegar uma placa de 2 anos, 3 anos atrás, tem o nome ainda? Tem meu nome. As mais novas não tem. Mas do final do ano passado para cá sumiu o vice da cidade, entendeu? Não tem participação. E ainda a gente fica triste ainda, né? Porque eu tenho amigos, eu tenho passagem pela prefeitura em outros mandatos e pessoas antigas da prefeitura, funcionário de carreira, funcionário público que me conhece e gosta de mim e fala, né? Que ali a ordem não é atender mais o vice-prefeito, sabe? A ordem, quem atender vai sofrer retaliação. Mas fica triste, o que perde é a população, porque Sim. a gente está ali de passagem. Aquilo ali não é eterno. A gente deixa um legado, ou bom ou ruim. Então, o que adianta a gente prejudicar uma parte, um bairro da cidade, por ser pessoas de demandas levadas pelo vice-prefeito? Então, meu trabalho hoje é de fiscalizar, é de olhar ali o dia a dia ali, de saber se ela está fazendo ou não. Muita gente pergunta, por que você não fez quando você estava lá? Ué, eu não fiz porque eu fui impedido de fazer. O povo ia, pedia, eu conversava, entendeu? Tanto se você pegar um histórico da Secretaria dos Secretários, houve 4 secretários na Indústria e Comércio, 3 na Saúde, teve na administração também teve uns 3 ou 4 e teve um rodízio, entendeu? De pessoas que entraram junto, que participou de um governo, entendeu? De uma eleição que foi colocado de lado e foi colocando gente de fora. Por falar em vice, a gente vai conversar já também, né? Trazer aqui para o nosso bate-papo o Alexandre Rax, que é o pré-candidato a vice, junto com o pré-candidato a prefeito Paulo Eugênio. Ele já está aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente agora. Alexandre, muito obrigado por também vir aqui ao Portal Meon, acompanhando o pré-candidato a prefeito. Prazer em recebê-lo por aqui, prazer em conhecê-lo também. Opa, muito obrigado, é uma satisfação estar com você, Reinaldo, e a gente falar um pouquinho sobre a nossa Caçapava. Empresário em Caçapava, uma vivência grande no município. Isso, eu venho de uma formação de uma consultoria americana, me dediquei a 25 anos, estou há 35 anos em Caçapava. Trabalhei 25 numa grande empresa, se tornou um case, vendemos essa empresa para um grupo americano com bastante êxito e estou num outro projeto, hoje numa outra empresa similar a essa que eu trabalhava aqui em Caçapava. Muito, Paulo, como é que é a escolha de um pré-candidato a vice? Como é que você chegou aí no Rax? O Rax, a gente tem uns amigos em comum que me aproximou dele nesse momento, né? Nessa correria que foi essa mudança dentro do meu cenário político. E eu vi uma pessoa ali certa no lugar certo, uma pessoa que é empresária, uma pessoa que conhece Caçapava, uma pessoa que é bastante humana, ela olha muito para o terceiro setor e tem um conhecimento que vai além de Caçapava,
Ele tem um conhecimento lá dentro também da Fiesp, ele já foi secretário de Indústria e Comércio de Caçapava, já foi presidente da Associação Comercial. Então, eu digo para você, é uma bagagem que vem contribuir muito assim dentro do que Caçapava precisa. E é isso que você pensa, Rax? Essa colaboração, principalmente comércio, indústria, geração de emprego, capacitação, é que as pessoas precisam? Sim, eu sinto que Caçapava tem uma demanda muito grande por certos investimentos, principalmente trazendo indústria, trazendo empreendedores para a cidade, investindo na cidade. A cidade tem hoje um número enorme de loteamentos, moradores se dirigindo, tentando comprar uma residência em Caçapava. Nós temos que gerar emprego. Gerar emprego e, logicamente, fazer uma arrecadação melhor dos impostos e gerando recurso para investir em melhorias no setor público. Bom, você é da área de economia, né? Sim. E vai trabalhar com muitos recursos, né? Se vocês chegarem a comandar a cidade. E como é que você vê Caçapava hoje? Porque tem a prefeitura depende de uma arrecadação, né? Então, nem sempre a arrecadação é aquela que o gestor precisa para poder gerir o município. Como é que você está vendo a cidade nesse momento? Melhorar a arrecadação é fundamental. A arrecadação não é só IPTU, a arrecadação é buscar, logicamente, trazer indústria, que você vai buscar a sua parte, a sua cota na parte dos impostos federais e estaduais. Consequentemente, a cidade ela tem uma carência e nós estamos num eixo entre Taubaté, São José, que, na verdade, fortalece muito. A parte geográfica da cidade de Caçapava ela é privilegiada. Ela tem uma capacidade para gerar muito grande. Precisa fazer com que isso aconteça, de fato. Caçapava ainda depende muito, Taubaté, São José dos Campos, ou já acabou isso, Paulo? Não, isso acabou. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, principalmente na área assim de tecnologia. Tá. A gente abrir as nossas leis, que a gente possa receber essas indústrias. E como o Rax colocou aqui, Caçapava ela tem um território hoje a ser explorado ainda. Então, você pode abrir ali zonas industriais, zonas residenciais para condomínios, como ele bem colocou, que a procura hoje para se morar em Caçapava é muito grande. Então, a gente tem que fazer esse trabalho logo no começo, né? Para atrair essas empresas hoje, que precisa hoje de algum lugar e precisa de um ponto estratégico, né, o Rax? Caçapava, então, até São José, como o Rax falou, é um ponto fundamental ali para não atrair investimento e alavancar, né? Basicamente, a cidade ela se situa num local privilegiado. É impossível a gente não aproveitar o crescimento que Taubaté tem, São José tem. São cidades muito fortes e, consequentemente, nós podemos estar estamos próximo a ela e conseguir captar da mesma forma que elas têm essa captação positiva. Taubaté e Pindamonhangaba também, as duas cidades, elas possuem os distritos industriais, né, que acabam com investimento vindo de fora, né, e crescendo e gerando empregos, né. Caçapava tem distrito industrial, ou pretende ter, no caso, né, vocês pensam nessa situação ou não? Ou isso é uma coisa que não se usa mais? Não, com certeza. A gente tem que criar, sim, esse distrito, a gente tem que abrir para a gente não ficar restrito só aos condomínios industriais. Por exemplo, a gente tem hoje condomínio que tem uma oferta de lotes ainda, né, o Rax? Tá. Mas tem empresas que são muito maiores, que precisam de áreas muito maiores. E hoje a gente não tem uma legislação adequada para isso. É onde que impede o crescimento da cidade. E fica difícil, porque a cidade ela cresce, mas não desenvolve. Daí é onde você vai arrumar recursos, entendeu? Com os núcleos afastados que a gente tem, de Piedade, Caçapava Velha, Vila. Fica muito caro, fica uma logística caro para você manter essa zeladoria. Então, a gente precisa, sim, de um estudo urgente. A gente já está preparando, né, o Rax? Sim. A gente já vai entrar preparado. A gente já está, né, a gente tem um plano de governo. A gente tem um estudo do que Caçapava precisa e tem a experiência. Tem o Rax na área empresarial, tem
na área do comércio e tenho a minha experiência pública, né? De trazer, de buscar recursos, de gerir, gestão. Sim. Uma cidade que está batendo seus 100 mil habitantes já, né, Rax? Já ultrapassa os 100 mil habitantes. Ultrapassa 100 mil habitantes. Caçapava tem uma restrição muito grande para abrigar a indústria. Ela tem uma legislação muito atrasada, ela precisa ser reformulada. Eu já vi várias empresas tentando se instalar em Caçapava e, na verdade, colocaram o pé na porta para que elas não entrassem. E por restrições legais. Tá. Essas leis precisam ser mudadas, indiscutivelmente. E o plano que a gente tem para o futuro da cidade inclui essa tentativa de mudança de legislação. E aí entra a questão, entra a Câmara também, né? Que vocês têm que ter um bom contato, um bom trâmite com a Câmara Municipal, né? Eu acho que toda gestão, ela funciona bem quando ela tem uma tratativa boa com o Legislativo. Isso aí tem que conhecer, os vereadores têm que ver a necessidade que o município precisa e trabalhar junto com o Executivo para que isso funcione. Senão fica difícil. Se ficar aquela briga entre prefeitura, vereador, a cidade não cresce e as leis que precisa, entendeu? Elas vão ficando para trás. Então fica difícil. Então eu acredito que Caçapava tem um potencial, então, assim, hoje, de longe, porque é a única cidade que ficou para trás todo o tempo. A gente foi sombra de São José e Taubaté por muito tempo. Então, hoje a gente tem essas áreas para ser explorada ainda, entendeu? Principalmente com o parque tecnológico do nosso lado ali, muitas empresas ali crescendo, depois você sabe que chega uma hora, elas pulam para fora do parque e precisam ir para algum lugar. E ela precisa ir para um lugar ainda que ofereça para ela uma logística boa. Pô, Caçapava tem 2 rodovias. Tem a Carvalho Pinto e tem a Dutra. A gente tem a nossa via férrea que passa por dentro da cidade. Aquela área mais próxima da Carvalho Pinto é possível ter um avanço, um crescimento também, né? Bastante. Já tem condomínios residenciais naquela área? Sim, mas ali na área que divisa com Taubaté, onde fica até a Viapol, ali é uma área ali já de característica industrial. Ali pode ser montado ali até um porto seco ali pode ser um centro logístico ali. Ali pela Estrada Velha. Exato. Pela Estrada Velha. Tá. Até a Volkswagen. Isso. Ali tem várias empresas que abrigam os caminhões, né? Os cegonheiros. Sim. Ali tem... Temos 2 empresas que transportam de veículos. Tá. A gente passa na Dutra, em Caçapava, tem 2 situações, né? A Mafesa, que dá um dó de ver a Mafesa daquele jeito, né? Comida ali pelos matos. Hoje uma massa falida, né? E lá na frente a Nestlé, que é a maior, até eles colocam, né, a maior fábrica de Kit Kat das Américas, né? Então tem 2 situações totalmente opostas na beira da Dutra em Caçapava, né? E a Nestlé fazendo grandes investimentos na cidade. Exato. Essa linha, né, de que você acabou de falar aí do Kit Kat, é a maior da América Latina. É o maior produtor de chocolate da América. E fica em Caçapava. E dá um cheirinho também ali de noite em Caçapava de chocolate, que é uma beleza. Eu quero aproveitar esse gancho para falar para você que a gente não pode só, entendeu, esticar tapete vermelho para as empresas que estão chegando. Esse tapete ele tem que continuar para dentro. Essas empresas ela tem que continuar tendo incentivo, elas têm que continuar próximo da prefeitura, por exemplo, quando vem um investimento desse aí, que foi mais de 300 milhões em Caçapava, como se fosse uma outra indústria chegando em Caçapava, e a gente tem que dar um incentivo para eles, a gente tem que tratar bem desses investidores que tem para Caçapava, para a gente não perder eles também. E, infelizmente, isso não vem acontecendo. Infelizmente, hoje, o tratamento que tem entre a prefeitura e as indústrias que já estão instaladas é péssima. A burocracia hoje é horrível. E a dificuldade afasta os investimentos. Afasta. Né? Então, precisa disso. A gente precisa se aproximar mais. E eu acredito que o Rax ele vai fazer muito bem esse papel. Primeiro, ele já vive de um lado e ele já pensa como os investidores. Então, o Rax pode desenvolver um trabalho fantástico ali e fazer crescer muito mais essas empresas que já estão instaladas dentro do município e com isso a gente aumentar a nossa arrecadação para
a gente conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque apontar só o que está errado é fácil, mas como resolver, ninguém fala, não é? Tem que trazer solução, né? Exato. E o que as pessoas esperam é isso, é solução, né? Viu, Reinaldo? Nós temos um potencial tão grande. Caçapava é a única cidade no trecho da Carvalho Pinto que tem 2 saídas. Não tem nenhum. Todas as demais com uma saída só. Nós temos numa das saídas, estava sendo instalado ali um aeroporto, que não está concluído por uma série de fatores. Me lembro. Políticos, econômicos, mas ali eu acho que não tem um caminho de volta. Ali, com certeza, quem entrar no executivo da cidade e também o pessoal do legislativo vai ter que buscar uma solução. Aquilo é um grande potencial. Eu creio que aquele investimento lá dobraria a arrecadação do município. Então, e geração de emprego seria maravilhosa. Então, e todo aquele potencial daquela região poderia ser explorado. Não só com o aeroporto, mas com esses acessos que a gente tem, trazer outras indústrias na vizinhança. Perfeito. Tem a questão do turismo, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, né? Que a gente falou da Nestlé. A Nestlé traz muita gente para visitar, né, a loja que a Nestlé tem, o tour que a empresa faz, né? Não estou fazendo propaganda aqui da Nestlé, mas se quiser mandar Kit Kat aqui, a gente saboreia. Mas é interessante que vem gente de fora para conhecer a indústria, consequentemente vindo de fora para a cidade de Caçapava, né? Tem que ter um atrativo, né? Então essa ligação que você falou de prefeitura com empresa tem que existir, né? Porque aproveita esse público também, né, Paulo? Exatamente. A Nestlé, além, né, da parte industrial, ela tem essa parte turística, como você falou, muito bem lembrado, Reinaldo. E isso aí atrai pessoas, porque eles vão lembrar de Caçapava. Nossa, estão passando por Caçapava, vamos parar aqui, né? E Caçapava não tem só isso também. Caçapava, ela tem no Museu Roberto Lee, que é a cidade, né, da capital do antigo mobilismo. Ela tem esse título hoje. E a gente tem outras coisas a ser exploradas em Caçapava que viram um gatilho econômico e que vem ajudar a economia do município. Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto, tem que ser tratado ali com carinho, abrir as portas da cidade para isso. Entendeu? Tanto para a parte do turismo como uma parte industrial, porque daí você não fica num segmento só, você não fica dependendo da arrecadação da parte de uma indústria. Você já viu São José dos Campos? Ela tem, né, que o CTA, a GM, a Embraer, que são os maiores arrecadadores dele. Se uma dessa fecha, você já imaginou o caos que entra? Então, acho que a cidade ela tem que desenvolver com o segmento. Ela não pode ter uma coisa... Não, Caçapava ela é indústria. Não, a gente tem que abrir, sim, as portas dela e criar esses gatilhos econômicos para gerar economia dentro do município. Gente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Portal Meon, parceria com o T7 News. Conheci também o Rax, né, que eu não conhecia, só de nome, agora pessoalmente eu conheci. Muito obrigado, Rax, por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade de estar nos apresentando e falando um pouquinho sobre a Caçapava. Paulo, muito obrigado pela tua participação e sucesso na trilha de vocês no caminho aí. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade. E quando tiver alguma coisa, é só chamar que a gente vem. A gente troca ideia. Opa. Durante a campanha, com certeza, né, confirmando a campanha, a candidatura de vocês, né, que por enquanto são pré-candidatos, mas a gente tem um período aí de julho para agosto para confirmação. Confirmando, a gente com certeza volta a conversar, trazer os demais candidatos, enfim, para falar mais de Caçapava. Obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado. Paulo Eugênio, pré-candidato a prefeito pelo MDB em Caçapava, e também o Alexandre Rax, que é o pré-candidato a vice-prefeito. Nossos convidados hoje aqui no Portal Meon e no T7 News, eleições 2024, os caminhos da política. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Obrigado.